A gente precisa ter esse entendimento que a palavra revelada, ela traz vida, não confusão. A palavra revelada gera milagres, não apatia. A palavra revelada libera destinos. Então qual é o sentido de eu ter menos expectativa na liberação da palavra? O único sentido é eu tentar justificar a ausência de milagres na minha jornada de fé. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, nós como igreja declararemos cada vez mais a palavra da fé, nos moveremos cada vez mais em busca de milagres e viveremos cada vez mais o sobrenatural, porque isso não é o que Deus faz. Jesus, isso é quem Ele é. A palavra da fé precisa ser confessada, liberada, ela precisa fazer parte daquilo que a gente fala o tempo inteiro. Entende isso, irmão? André, só pelo fato de eu falar, coisas vão acontecer? Não, você primeiro precisa crer e não duvidar. E aí quando você confessa, toda a criação ouve aquilo que você carrega. Então, sim, eu concordo que não tem a ver só com falar coisas de forma repetida, porque não é por uma vã repetição que o sobrenatural acontece. Mas eu também concordo que é necessário expressar aquilo que eu carrego. Porque a gente expressa reclamações quando algo não acontece como a gente quer. E por que não expressar milagres quando coisas ainda não aconteceram como a gente crê que vão acontecer? Confessar a palavra da fé, so good, come on, Marcia. Confessar a palavra da fé nada mais é do que comunicar ao reino exterior algo que já aconteceu no meu interior. É comunicar à criação algo que vai acontecer, porque pela fé já aconteceu. Eu tive sexta-feira agora um encontro da minha mentoria e eu compartilhei algo que eu queria muito que você guardasse e meditasse nisso no final desse ano de 2021. A intolerância com o seu presente é o que vai construir o seu futuro. Para pensar, toda crise no teu casamento que você tolera, ela não vai mudar. Toda falta de recurso financeiro que você tolera, não vai mudar. Todo problema que você encontra ao longo da tua jornada e você tolera, isso não vai mudar. Então entende isso, irmão, você é responsável por tudo aquilo que você tolera. Confessar a palavra da fé nada mais é do que não tolerar uma realidade que não se parece com aquilo que Deus te prometeu. Deus não prometeu um casamento falido, então eu não tolero, por isso creio e confesso. A minha casa será um lugar de oração. Os meus filhos crescerão no lugar de paz. Os meus filhos terão o meu casamento como um modelo. Não, Deus não me prometeu uma vida sempre em busca de socorro financeiro. Então, ao invés de ficar pedindo livramento o tempo inteiro, eu declaro em nome de Jesus, nada vai faltar. As minhas sementes prosperarão em tempos de crise. Assim como o Senhor prosperou a Isaac, que semeou no tempo da seca, e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado, eu e a minha casa também colheremos de forma sobrenatural. Não pedirei emprestado, mas emprestarei às nações. Eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que mesmo no tempo da seca, as suas folhas permanecem verdes e dá o fruto certo no tempo certo. Quando a gente olha um problema de saúde, a gente não pode tolerar. Pastor, mas e pessoas que a gente ora e não foram curadas? E as outras milhões que a gente orou e foram? Eu conheço algumas poucas que não foram. Eu conheço alguns milhares que foram. Então, como eu entendo que a vontade e a soberania de Deus caminha de formas que nem sempre eu entendo o porquê Ele faz como Ele faz, eu preciso ter essa consciência de que não cabe a mim entender, cabe a mim confiar e declarar. E o mais Ele fará. Olha o que a palavra de Deus diz sobre confiança, independente das circunstâncias. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente tem que entender que quando a gente entrega os caminhos para Ele, a gente entregou o controle para Ele. Então Ele não deve satisfações sobre aquilo que faz. Eu não sei o porquê está sendo desse jeito, eu não sei o porquê o Senhor está me levando por esses caminhos, mas eu já entreguei a minha vida nas tuas mãos, então o Senhor não me deve explicações. Eu continuo crendo que o Senhor é Deus e o Senhor é bom, e a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Os seus pensamentos são maiores que os meus, os seus caminhos são mais altos que os meus. Então seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Qual a minha função? A minha função é crer e declarar. Não é pedir explicação de como vai ser.
Pedro está andando sobre as águas. Pedro está confiando no convite que recebeu. Jesus fala: Pedro, vem. Então, pautado no convite que recebeu, Pedro vai. Mas quando ele começa a olhar para o lado, ele vai vendo o mar revolto, ele vai vendo as ondas fortes. E aí Pedro começa provavelmente a se questionar: como é possível o que eu estou vivendo? Irmão, todas as vezes que o como entra na história, o quem sai de cena. Guarda isso. Como vai ser? Se a sua mente só está preocupada em como vai ser, o quem não tem como fazer. A palavra de Deus para nós é: esquece o como, confia no quem. André, como você vai liderar uma igreja tão pequena, com 3 meses de existência no meio do Covid? Eu não sei como vai ser, mas eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou. André, como que a gente vai expandir e pegar mais um prédio? As fronteiras estão fechadas, tem muita coisa acontecendo, irmão. Eu não sei como vai ser, mas eu sei quem deu a visão. Quando eu esqueço como, eu confio no quem. Por quê? Porque ele não precisa me provar mais nada. Você está comigo? Então, se mover debaixo da palavra da fé, se mover a partir da palavra da fé, significa menos mimimi quando a gente não entende o que acontece, e mais ousadia, independente da gente estar entendendo. Eu já falei sobre isso, irmão. Uma frase do Bill Johnson que eu acho incrível. Ele diz: se você quer experimentar a paz que excede todo entendimento, você vai precisar abrir mão do direito de entender. Deus, eu não entendo como, eu não entendo para onde, eu não entendo de que jeito, mas uma coisa eu sei: o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei, segundo o seu poder que em mim atua. Você está comigo? Então a gente tem que ser mais intolerante com algumas realidades que não parecem com as promessas. Eu já contei essa história desse pescador e provavelmente ela é fictícia, mas ela é incrível. Reza a lenda que tinha um pescador pescando com uma régua ao lado dele. E todas as vezes que ele pegava um peixe, ele media nessa régua e depois lançava de volta. E aí alguém se aproximou dele e falou: tudo bom, irmão, eu estou percebendo que todo peixe que você pega, você mede e depois você lança fora. Tem alguma lei ambiental, tem alguma proibição em relação ao tamanho dos peixes? Ele falou: não, essa régua tem o mesmo tamanho da minha frigideira. Então eu estou medindo para ver se cabe na minha panela. Essa analogia, ela é engraçada, chega a ser quase infantil, mas é exatamente assim que muita gente está caminhando na sua jornada de fé. Só consegue ter expectativas de que algo vai acontecer segundo aquilo que você tem condições de viver. Irmão, Deus não vai fazer segundo a sua medida, Ele sempre faz segundo a dele. A medida dele é o exagero. A gente já falou sobre isso há 2 semanas atrás. A medida de Deus é o exagero. A medida de Deus é escandalosa. A medida de Deus vai além de tudo aquilo que a gente já pediu ou pensou. A medida de Deus surpreende a criação em todo o tempo. Essa é a medida de Deus. Então para de diminuir suas expectativas para caber dentro das suas realidades. Deixa Deus expandir você. Deixa Deus expandir você. Quem tem fé para viver 10 milagres, tem fé para viver 100. Irmão, você está ouvindo isso de alguém que é um sonhador em Deus. Primeira palavra que eu recebi no primeiro café que eu tomei com um pastor na minha vida, que depois se tornou meu sogro. Pensa no discipulado rápido. Deus me apresenta um pastor, casei com a filha dele. Primeira coisa que eu ouvi, ele falou: cara, você é sonhador, você é como José. Eu falei: quem é esse José? Eu comecei a ler sobre José. Eu falei: quer saber? Eu queria ser igual ao José. Só não me avisaram que entre o sonho de José e o governo de José, houve o tempo de cativeiro de José, o tempo de esquecimento de José, o tempo dos desafios de José, o tempo do coração de José ser testado. E eu quero em nome de Jesus fazer esse convite, irmão, entender que a promessa que Deus te fez no início da jornada, ela permanece fiel e viva durante a jornada. Mas você precisa manter o teu coração firme naquilo que Deus prometeu para não desistir no dia mal. Confessar a palavra de fé nada mais é do que ministrar a si mesmo aquilo que Deus já falou a teu respeito. A gente vê isso na vida do salmista, por exemplo, é quase didático. Ele ministrando sobre a sua própria alma, ele falando consigo mesmo. É como se ele estivesse dizendo: ei, por que se aquieta, por que se angustia a minha alma? Confia em Deus.
Porque se abate, ó minha alma, põe a tua esperança em Deus. Irmão, ele está dizendo para ele mesmo coisas que ele já havia ouvido de Deus. O problema é que quando a gente não ouviu nada de Deus, não tem nada de Deus para falar. Em cultos como esse, eu não estou dizendo nada novo, eu só estou lembrando daquilo que a gente nunca pode esquecer. E durante a semana, quando um problema vier, você precisa se agarrar a essas palavras e confessar cada uma delas. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Quem eu temerei? A quem eu temerei? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam. Sentido para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!